Graças e paz, meus irmãos e irmãs. Hoje vamos ler 1 Crônicas do 8 a 11. Diz assim: Benjamim gerou Belá, seu primogênito, Asbel, o segundo, Ará, o terceiro, Noá, o quarto e Rafa, o quinto. Belá teve estes filhos: Adá, Gera, Abiúde, Abissua, Naamã, Aoá, Gerá, Safufá e Urão. Estes foram os filhos de Eude, que foram chefes das famílias dos moradores de Geba e levados para o exílio em Manaate. Naamã, Aias e Gera eram estes os levou cativos, e gerou Uza e Aiude. Saaraim, depois de ter repudiado as suas mulheres, Uzim e Baara, gerou filho nos campos de Moabe. Diodes, sua mulher, gerou Jobabe, Zibia, Messa, Malcã, Jeú, Sequias e Mirma. Estes foram os filhos dele, chefes das famílias. Russim gerou Abitube e Elbaal. Os filhos de Elbaal foram Eber, Mizan e Semed. Este edificou Ono e Lode e as suas aldeias. Berias e Sema foram chefes das famílias dos moradores de Ajalon, que afugentaram os moradores de Gate. Aió, Sassaque e Jeremote, Zebadias, Arade, Ebder, Micael, Ispa e Joá foram filhos de Berias. Zebadias, Mesulão, Iusqui, Edber, Ismerai, Islias, Jobabe foram filhos de Elpaal. Jiquim, Zicri, Zabidi, Elienai, Ziletai, Eliel, Adaías, Beraías e Sirate foram filhos de Simei. Spam, Eber, Eliel, Abidom, Zic, Anã, Ananias, Elão, Atontias, Ifideias e Penuel foram filhos de Sassaque. Sanserai, Searias, Atalias, Jaresias, Elias e Zicri foram filhos de Jeroão. Estes foram chefes das famílias segundo as suas gerações e habitaram em Jerusalém. Em Gibeão habitou o pai de Gibeão, cuja mulher se chamava Maaca, e também seu filho primogênito, Abidom. E ainda Zur, Quis, Baal, Nadab, Gedor, Aion, Zequer, Biclote, gerou Simeia. Estes habitaram em Jerusalém, perto dos seus irmãos. Né gerou Quise, que gerou Saul. Saul gerou Jonatas, Malquissua, Abinadab e Esbaal. Filho de Jonatas foi Meribe Baal, e Meribe Baal gerou Mica. Os filhos de Mica foram Pitom, Meleque, Tareia e Acais. Acais gerou Joada. Joada gerou Alemete. Asmavet e Zirim. Zirim gerou Mossa. Mossa gerou Binea. De quem foi filho Rafa, de quem foi filho Eleasa, de quem foi filho Azel. Azel teve 6 filhos, cujos nomes foram Azricão, Bucru, Ismael, Seraías, Obadias e Anã. Todos eles foram filhos de Azel. Os filhos de Ezeque, seu irmão, foram Ulão, seu primogênito, Jeús, o segundo, e Elifelete, o terceiro. Os filhos de Ulão, foram homens valentes, flecheiros, e tiveram muitos filhos e netos, 150. Todos estes foram dos filhos de Benjamim. Capítulo 9. Todo Israel foi registrado por genealogias escrito no livro dos reis de Israel, e Judá foi levado para o exílio à Babilônia, por causa da sua transgressão. Os primeiros habitantes que de novo vieram morar nas suas propriedades, nas suas cidades, foram os israelitas, os sacerdotes, os levitas e os servidores do templo. Porém, alguns dos filhos de Judá, dos filhos de Benjamim, dos filhos de Efraim e Manassés habitaram em Jerusalém. Utaí, filho de Amiúde, filho de Orim, filho de Enri, filho de Bani, dos filhos de Pérez, filho de Judá, dos Silonitas, Asaías, o primogênito e os seus filhos, dos filhos de Zera, Jeuel e seus irmãos, 690 ao todo, dos filhos de Benjamim, Salu, filho de Mesulão, filho de Odavias, filho de Hassenuá, Ebinéias, filho de Jeroão, e Elá, filho de Uzi, filho de Micri, e Mesulão, filho de Cefatias, filho de Reuel, filho de Ibnijas. E os seus irmãos, segundo as suas gerações, 956 ao todo. Todos estes homens foram chefes de família nas casas de suas famílias. Dos sacerdotes, Jedaías, Jeó e Aribe, Jaquim, Azarias, filho de Uquias, filho de Mesulão, filho de Zadok, filho de Meraiote, filho de Aitube, chefe da casa de Deus, Adaías, filho de Jeroão, filho de Passu, filho de Malquias e Massai, filho de Adiel, filho de Jazera, filho de Mesulão, filho de Messilemite, filho de Emer, bem como seus irmãos, chefes das suas famílias, 1660 ao todo, homens capazes para a obra do ministério da casa de Deus. Dos levitas, Semaías, filho de Assube, filho de Azricão, filho de Asabias, dos filhos de Merari, Aquer, Bacar,
Eres, Galal e Matanias, filho de Mica, filho de Zicri, filho de Asaf, Obadias, filho de Semaías, filho de Galal, filho de Gedutum, Berequias, filho de Asa, filho de Elcana, morador das aldeias dos Netofatitas. Os porteiros, Salum, Acube, Talmon e Amã, e os irmãos dele, Salum era o chefe. Estavam até agora de guarda à porta do rei, ao lado do leste. Tais foram os porteiros dos arraiais dos filhos de Levi. Salum, filho de Coré, filho de Ebiasaf, filho de Corá, e seus irmãos da casa de seu pai. Os coraitas estavam encarregados da obra do ministério. Eram guardas das portas do tabernáculo, e os seus pais tinham sido encarregados do arraial do Senhor e eram guardas da entrada. Finéias, filho de Eleazar, os regia nesse tempo, e o Senhor estava com eles. Zacarias, filho de Meselemias, era o porteiro na entrada da tenda do encontro. Todos estes escolhidos para guardar as portas foram 212. Estes foram registrados pelas suas genealogias nas suas respectivas aldeias, e Davi e Samuel vidente os constituíram cada um no seu cargo. Eles e os seus filhos guardavam os portões da casa do Senhor, isto é, na casa da tenda. Os porteiros estavam aos 4 lados, a leste, a oeste, ao norte e ao sul. Seus irmãos que habitaram nas suas aldeias tinham de vir de tempos em tempos para servir com ele durante 7 dias. Porque havia sempre naquele ofício 4 porteiros principais que eram levitas e tinham seu encargo as câmaras e os tesouros da casa de Deus. Estavam alojados ao redor da casa de Deus porque estavam encarregados de vigilância e tinham o dever de abrir os portões de todas as manhãs. Alguns deles estavam encarregados dos utensílios usados no culto, porque estes eram contados quando eram trazidos e quando eram tirados. Outros havia que estavam encarregados dos móveis e de todos os objetos do santuário, bem como da melhor farinha, do vinho, do azeite, do incenso, das especiarias. Alguns dos filhos dos sacerdotes confeccionavam especiarias Matitias, dentre os levitas, o primogênito de Salum, coraíta, era o encarregado de fazer os pães para as ofertas. Outros de seus irmãos, dos filhos de coatitas, tinham o encargo de preparar os pães da preposição para todos os sábados. Quanto aos cantores, chefes das famílias entre os levitas, ficavam alojados nas câmaras do templo e estavam isentos de outros serviços, porque dia e noite estavam ocupados no seu serviço. Estes foram chefes das famílias entre os levitas, chefes de suas gerações, e moravam em Jerusalém. Em Gibeão habitou Jeiel, pai de Gibeão, cuja mulher se chamava Maaca, e também o seu filho primogênito Abidom, e ainda Zuquis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Aior, Zacarias e Miclote. Miclote gerou Simeia. Estes moraram em Jerusalém perto de seus irmãos. Ner gerou Quis, e Quis gerou Saul. Saul gerou Jonatas, Milquessua, Abinadab e Esbaal. Filho de Jonas foi Meribeal, e Meribeal gerou Mica. Os filhos de Micas foram Pitom, Meleque e Tareia. E Acai gerou Jaerã, e Jaerá gerou Alemete, Asmavete, Zirim gerou Mossa. Mossa gerou Benéia, de quem foi filho Refaías, de quem foi filho Eliasa, de quem foi filho Azel. Azel teve 6 filhos, cujos nomes foram Azicrão, Bocru, Ismael, Searias, Obadias e Anã. Todos estes foram filhos de Azel. Capítulo 10. Os filisteus lutavam contra Israel. Os homens de Israel, fingindo da presença dos filhos dos filisteus, caíram mortos no monte Gilboa. Os filisteus seguiram Saul e seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab e Malquissua, filho de Saul. Malquissua, filho de Saul. A batalha se intensificou contra Saul. Os filisteus o avistaram e ele foi ferido gravemente. Então Saul disse ao seu escudeiro: arranque a sua espada e atravessem com ela, para que não venham estes incircuncisos e zombem de mim. Mas o seu escudeiro não quis fazer isso, porque estava com muito medo. Então Saul pegou a sua própria espada e se lançou sobre ela. Quando o escudeiro viu que Saul estava morto, também se lançou sobre a espada e morreu com ele. E assim morreram Saul e os seus 3 filhos, e toda a sua casa morreu juntamente com ele. Quando os homens de Israel estavam no vale, viram que o exército de Israel fugiu e que Saul e seus filhos estavam mortos, abandonaram as cidades e fugiram, e vieram os filisteus e habitaram nelas. Aconteceu que no dia seguinte, quando os filisteus foram tirar os despojos dos mortos, encontraram Saul e os seus filhos caídos no monte Gilboa. Despojaram os mortos, pegaram a cabeça de Saul e as suas armas e enviaram os mensageiros pela terra dos filisteus ao redor, para levar as boas novas a seus ídolos e ao povo. Puseram as armas de Saul no templo de seu Deus, e a sua cabeça fixaram no templo de Dagom. Quando todos os moradores de Jabes de Gileade ouviram tudo que os filisteus haviam feito com Saul, todos os homens valentes se levantaram, pegaram o corpo de Saul e os corpos dos filhos e os trouxeram a Jabes.
Depois sepultaram os ossos dele debaixo de um arvoredo em Jabes e jejuaram 7 dias. Assim Saul morreu por causa da transgressão cometida contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor que ele não tinha guardado. E também porque consultou um Amério e não o Senhor, que por isso o matou e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Então todo Israel se reuniu com Davi em Hebrom, dizendo: Veja, somos do mesmo povo que o Senhor, ó rei. No passado, quando Saul ainda era o rei, era o Senhor quem fazia saídas e entradas militares com Israel. Quando o Senhor, seu Deus, lhe disse: Você apacentará o meu povo de Israel e será príncipe sobre o meu povo de Israel, assim todos os anciãos de Israel foram falar com o rei em Hebrom. E Davi fez com eles uma aliança em Hebrom diante do Senhor. E eles ungiram Davi rei sobre Israel, segundo a palavra do Senhor por meio de Samuel. Davi partiu com todo Israel para Jerusalém, que é Jebus, porque ali estavam os jebuseus e moravam naquela terra. Os moradores de Jebus disseram a Davi: Você não entrará aqui. Porém Davi tomou a fortaleza de Sião, isto é, a cidade de Davi, porque Davi disse: O primeiro a atacar os jebuseus será o chefe comandante. Então Joabe, filho de Zerua, atacou em primeiro lugar e foi feito chefe. Assim Davi morou na fortaleza, por isso ela foi chamada a cidade de Davi. Ele foi edificando a cidade ao redor desde Milo, completando o circuito, e Joabe renovou o resto da cidade. Davi ia crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor dos Exércitos estava com ele. São estes os chefes dos valentes de Davi, que o apoiaram valorosamente no seu reino com todo Israel para o fazerem rei, segundo a palavra do Senhor, no que diz respeito a este povo. Eis a lista dos valentes de Davi: Jazobeão, Aquimonita, o principal dos 30. Este brandiu a sua lança contra 300 homens e os matou de uma só vez. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, o Aoita, que era um dos 3 valentes. Este estava com Davi em Pas-damim, quando os filisteus se reuniram ali para a batalha. Havia ali uma plantação de cevada e o povo fugiu dos filisteus. Puseram-se no meio daquele terreno, defenderam e mataram os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. 3 dos 30 chefes desceram a rocha para falar com Davi na caverna de Adulão, e o exército dos filisteus tinham acampado no vale de Refaíns. Nessa época, Davi estava na fortaleza, e a guarnição dos filisteus estava em Belém. Davi suspirou e disse: Quem me dera beber água do poço que está junto ao portão de Belém. Então, aqueles 3 romperam pelo acampamento dos filisteus, tiraram a água do poço junto ao portão de Belém e o levaram a Davi. Ele não a quis beber, mas derramou como libação ao Senhor, e disse: Longe de mim, ó meu Deus, fazer tal coisa. Beberia eu o sangue dos homens que lá foram colocando em risco a sua vida? Pois arriscando a sua vida a trouxeram. E assim não quis beber. São estas as coisas que fizeram os 3 valentes. Também Abissai, irmão de Joabe, era chefe de 30. Este, empunhando a sua lança, atacou 300 homens e os matou. E tinha nome entre os 3. Ele era o mais nobre do que os 30, e se tornou chefe deles. Contudo, não chegou aos primeiros 3. Também Benaia, filho de Joiada, era homem valente, de Cabziel, e realizou grandes feitos. Ele matou 2 heróis de Moabe. Desceu numa cova e nela matou um leão no tempo da neve. Matou também um egípcio, homem de 2,20 metros de altura. O egípcio trazia na mão uma lança como eixo de tecelão, mas Benaia o atacou com um cajado. Arrancou a lança da mão dele e o matou com ela. Estas coisas fez Benaia, filho de Joiada, pelo que teve nome entre os primeiros 3 valentes. Era mais nobre do que os 30, porém não chegou aos primeiros 3. Davi o pôs sobre a sua guarda. Os heróis dos exércitos foram Azael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodô, de Belém, Samote, Arorita, Helis Pelonita, Ira, filho de Equis, Tecoíta, Abiezer, Anatotita, Sibecai, Russatita, Ilai, Aoita, Maaraí, Netofatita, Eled, filho de Anã, Netofatita, Itaí, filho de Ribai, de Gibea, dos filhos de Benjamim, Benaia, Piratonita, Urai, do ribeiro de Gaás, Abiel, Arbatita, Asmavete, Baarumita, Eliabá, Saal, Bonita, Bené, Hassem, Gizonita, Jontas, filho de Sagé, Aratita, Aião, filho de Sacar, Ararita, Elifal, filho de Ur, Efé, Mequeratita, Aiás, Pelonita, Esró, Carmelita, Naraí, filho de Esbaí, Joel, irmão de Natã, Mimar, filho de Agri,
Zeleque, Amonita, Naraí, Beerotita, o que carregava as armas de Joabe, filho de Zerua, Ira, o Itrita, Garebe, Itrita, Urias, Eteu, Zabade, filho de Alai, Adina, filho de Sivza, Rubenita, chefe dos Rubenitas, e com ele 30. Anã, filho de Maaca, Josafá, Mitenita, Uzias, Asteratita, Sama e Sei e Jeiel, filhos de Otão, Aroerita. Gediael, filho de Sirim, e Joá, seu irmão, Tizita. Eliel, Maavita, Jeribai e Josavias, filhos de Elnaão, Itima, Moabitema. Eliel, Obed e Jaziel de Zobá. Palavra do Senhor de hoje, pastor Adaí Nel.